Muito bem. Nós paramos aqui no capítulo 17, Predições do Evangelho, item 40, né? Que é o item aqui de baixo, que nós paramos. Só coisa aqui, tá? Então, no item 40, capítulo 17, o Espiritismo realiza, como tem demonstrado no capítulo 1, número 30, todas as condições do Consolador prometido por Jesus. É só para lembrar, Kardec estava colocando aqui, em toda essa parte aqui do item 39 e do item 38, né, que, em verdade, para que a gente pudesse realmente analisar os princípios que poderiam completar, né, e complementar e relembrar, em verdade, os ensinamentos de Jesus. Ele fala que se a gente fizer essa análise com profundidade, nós vamos conseguir identificar quem que está, né, com a possibilidade mais presente, mais viva, mais real, de realmente estar sendo inspirado, né, pelo o Espírito de verdade. O Espiritismo, e aí ele fala um negócio também, que o Consolador pois, no pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, onde o inspirador deve ser o Espírito de verdade. E no item 40, o Espiritismo realiza, como tem demonstrado no capítulo 1, no item 30, todas as condições do Consolador prometido por Jesus. Não é uma doutrina individual, uma concepção humana, ninguém pode se dizer seu criador, é o produto do ensinamento coletivo dos espíritos, aos quais preside o Espírito de verdade. Não suprime nada do Evangelho, completa-o, elucida-o, com o auxílio das novas leis que revela, junta às da ciência, e faz compreender o que estava ininteligível. Admite a possibilidade daquilo que a incredulidade olhava como inadmissível. Teve seus precursores e seus profetas, que previram sua vinda. Por seu poder moralizador, prepara o reino do bem sobre a terra. É muito interessante porque esses conceitos das bases de Kardec, aonde a doutrina, né, o Consolador Prometido, ele não é uma doutrina individual, ele não é uma concepção humana isolada. Ninguém pode se dizer seu criador. Por isso que o primeiro livro, é o livro dos Espíritos. E se nós pegarmos no original, principalmente lá do de 1857, lá na introdução, né, e tem uma nota explicativa de Kardec, ele mesmo afirma que tudo que contém no livro dos Espíritos foram escritos pelos Espíritos, revisado pelos Espíritos, e inclusive aqueles comentários ali do lado, na primeira edição, ele era escrito em coluna, que era justamente os comentários dos Espíritos e as perguntas e as respostas. E eram duas maneiras de se ler a obra. Uma era ler corridamente o comentário, e a outra era você ir pausando pergunta e resposta. Esse foi o primeiro projeto elaborado. E lá Kardec fala que, inclusive, a revisão foi feita pelos espíritos. E aí ele não é o autor do livro, né? Ele fala que tudo que ali contém são as doutrinas do Espíritos, os comentários dos Espíritos e a revisão feita pelos Espíritos. Então, fica bem aqui caracterizado que não é uma concepção humana. Kardec tem o seu valor,
Mas os ensinos ali são dos espíritos, né? Então ninguém pode se intitular o seu criador. E também não é uma concepção humana isolada e nem individual. É o produto do ensinamento coletivo dos espíritos, não é dos homens, né? É dos espíritos. Então nós precisamos realmente nessa fase que nos encontramos ter a humildade de estar revelando em obras a continuidade de tudo isso, passando pelos crivos, pela análise, né, da coletividade das informações e também pela nossa razão, para a gente validar um conceito novo. E isso se perdeu um pouco. Então, o movimento espírita vai soltando um monte de literatura sem esse critério refinado e sem essa cautela basilar que Kardec já previa, né? Então, talvez muita confusão de conceitos podem e vão se dar perante a isso. Nós estamos tendo agora, nessa semana, a semana de desconto, né? Essa semana não, nesse mês de Kardec, a nossa livraria, lá coordenada e dirigida pelo Caridade e Fé, está com uma série de descontos. E eu tive lá na livraria, e aí você tem algumas literaturas, alguns livros lá que se encontram na prateleira, que às vezes a gente faz pensar, né? Então você tem lá o Livro dos Espíritos remodelado, facilitado, com linguagem moderna, e mais não sei o que lá que está escrito. E aí é o Livro dos Médiuns, está assim, o Livro dos Espíritos está assim. Então, eles vão assim, um problema, né? Porque a hora que você mexe na obra de uns seres que se reuniram para poder sintetizar ensinamentos que nós não sequer conseguimos, às vezes, tatear. E a pessoa vem lá e quer alterar aquilo, no mínimo, né, é uma coisa complicada. Então, e isso, estou dando só um exemplo, mas aí daqui a pouco dessa tradução, aí faz outra revisão, daqui a pouco a obra no original vai sendo jogado para escanteio e você vai adotando, né, a cópia da cópia da cópia da interpretação e vai saber o que vai acontecer se a gente não conseguir dar uma voltada, uma guinada nas bases originais. Tendo visto essa obra que nós estamos estudando, né, da Gênesis, que é a tradução da quarta edição, que Kardec deixou em vida, a diferença que ela tem de alguns conceitos, de algumas palavras, alguns enxertos em relação a outras edições que chegaram no Brasil. Então, isso faz muita confusão, faz muita falta para bem compreender essa doutrina. Então, os espíritos, né, é quem preside, né, esses ensinamentos de maneira coletiva, aos quais está subordinado ou está presidido, aqui no termo que está sendo falado, o Espírito de verdade. Não suprime nada o Evangelho, ele vem completar, ele vem elucidá-lo, com o auxílio das novas leis que revela. Junta as das ciências e faz compreender o que estava ininteligível. Admite a possibilidade daquilo que a incredulidade estava como inadmissível. Nós estamos estudando lá no finalzinho do Livro dos Espíritos, né, gozos e penas futuras, e lá no domingo, exatamente estava falando sobre isso, né, que Deus regula as nossas ações, todas as nossas ações, através de leis. E se nós não conhecermos essas leis, nós não vamos conseguir poder bem movimentar pelo planeta, seja encarnado ou seja desencarnado, porque vira e mexe nós vamos estar esbarrando negativamente nessas leis. Então, o Espiritismo ele vem revelar novas leis, né? Falar, olha, Deus
ele está regulamentando igual para todo mundo através de leis. E é assim que ele age. Ele não tem partido, né? Ele não gosta mais de uma cor de pele, um tipo de cabelo, uma casta de. Não, isso são coisas e conceitos nossos que faz muita confusão e acaba acontecendo muita rivalidade, porque cada religião se intitula o dono exclusivo da verdade e nós não podemos cair nesses mesmos equívocos e mesmos erros, achando que nós somos melhores do que os outros e que, como nós estamos no Espiritismo, nós já estamos com alguma coisa garantida de salvação, de purificação, de limpeza ou de proteção espiritual, e aqui o meu irmão lá, evangélico, ou do budista ou hinduísta, ele está longe e distante do Criador, porque ele não aceitou o Espiritismo. Então, nós não podemos cair nesses mesmos equívocos, porque aí nós não estamos entendendo nada do que a espiritualidade está falando. Se a espiritualidade está falando que Deus regulamenta todas as nossas ações através de leis, ele não está preocupado se nós estamos acatando o espiritismo, se nós estamos acatando o hinduísmo, o que ele está preocupado é com a nossa atividade, as nossas intenções e os nossos atos no bem. O caminho que nós quisermos escolher, nós temos a liberdade para isso. E não quer dizer porque eu muito sei ou porque eu li a obra inteira da codificação que eu já vou estar, né, com o meu guardado na terra ou no céu, né? Tem um livro do Chico que é o Irmão Jacó, e lá conta a história de um trabalhador incansável do movimento espírita, e do outro lado, né, não tão bem, né? Vale a pena ler lá. Então, para a gente poder tentar entender essa regulamentação dessas leis e como que isso está funcionando. Então, o Espiritismo ele vem revelar novas leis. Ele vem falar e juntando com a ciência para fazermos compreender o que está ainda, né, ininteligível para nós, para que a gente possa, no modelo, na metodologia de lógica, de comparação, de compreensão individual, que cada um tem uma bagagem. Então, às vezes, quando eu leio uma parte no Evangelho, quando eu estou lendo isso aqui, eu trago em mim toda a minha vivência, toda a minha infância, toda a minha formação, tudo que eu estou lendo, tudo que eu estou me movimentando, meu estágio emocional desse instante, tudo interfere, porque eu estou lendo, eu estou mergulhando na obra. Então, eu também tenho um processo anímico ali. Eu coloco muita coisa de mim ao ler isso. Então, há que se fazer realmente um esforço individual para que a gente possa ir tirando o orgulho, os preconceitos, os equívocos, os dogmas embutidos, todo o materialismo que formamos no passado, para que a gente possa realmente compreender a obra que os espíritos estão trazendo. Então, a doutrina de Moisés, incompleta, ficou circunscrita ao povo judeu. A de Jesus, mais completa, espalhou-se sobre toda a terra, pelo cristianismo, mas não converteu todo mundo. O espiritismo, mais completo ainda, tendo raízes em todas as crenças, converterá a humanidade. E aqui tem, deixa eu ver se eu coloquei aqui, tem um comentário aqui do 202, deixa eu ver o que está falando aqui. Só um minutinho, que acho que vai que é um negócio importante e eu esqueci de copiar esse negócio.
É uma nota de Allan Kardec. Todas as doutrinas filosóficas e religiosas levam o nome da individualidade fundadora. Se diz o mosaísmo de Moisés, o cristianismo do Cristo, o maometismo de Maomé, o budismo de Buda, né? O cartesianismo, ele não está falando de quem que é aqui, eu que estou. Né? Ele fala assim, o mosaísmo, o cristianismo, o maometismo, o budismo, o cartesiano, o fuerismo, o sansimonismo, etc. Então, o termo espiritismo, ao contrário, não se refere a nenhuma personalidade. Encerra uma ideia geral que indica, ao mesmo tempo, o caráter e a fonte múltipla da doutrina. Então, o espiritismo, né, mais completo ainda, tendo raízes em todas as crenças, converterá a humanidade. Quando a gente lê isso aqui emocionado, né? E aí a gente quer apadrinhar para a nossa casta, para o nosso cantinho, para o nosso segmento, nós vamos fazer uma leitura meio infantil, achando que nós vamos converter a humanidade, né, para a minha crença favorita. E não é bem isso que eu entendo que ele está falando. Como o Espiritismo tem raízes em todas as crenças, ele vai ser a que vai ter condição de dar subsídio a todas essas crenças para converter a humanidade. Não é para criar uma nova igreja, novos ritos, uma nova hierarquia sacerdotal, um novo templo unificado de adoração aos espíritos. Não. Ele dá de compreender as leis, compreender a ciência, compreender as filosofias e converter a humanidade para o homem de bem. Completar Jesus. Isso é o que eu vejo que Kardec aponta. Tanto é que Kardec recebia, lá, se a gente lê a Revista Espírita, ele recebia lá muçulmano, recebia pessoas de outras religiões. Né? E ele fala disso lá, dessas pessoal que ia lá assistir. E ele não queria fazer proselitismo. Ele queria que as pessoas entendessem e, em cima de um novo entendimento, que ele modificasse, né, si mesmo, e ele modificando si mesmo, ele contaminasse nessa conversão os outros. Mas não para virar espírita, mas para que ele consiga bem viver dentro da sua família, da sua cultura, do seu segmento, e não transformar todo mundo numa coisa única. Né? Então, nós precisamos ter uma unidade de princípio, mas uma diversidade, né, do próprio ser humano. O esquimó tem uma situação, nós aqui no Brasil temos outra. Então, as relações de necessidades materiais são completamente diferentes. Né? Então, o Cristo, dizendo a seus apóstolos, um outro virá mais tarde, que vos ensinará o que não pude vos dizer agora. Proclamava, por isso mesmo, a necessidade da reencarnação. Como aqueles homens poderiam aproveitar o ensinamento mais completo que deveria ser dado posteriormente? Como estariam eles mais aptos a compreendê-lo se não deveriam reviver? Quer dizer, essa lógica que Kardec traz, né, não tem como aqueles mesmos apóstolos, aquela mesma turma que estava lá escutando o ensinamento de Jesus, o Jesus promete que vai mandar outro consolador que vai ficar eternamente conosco. E se a gente não conseguir colocar a possibilidade da reencarnação, quem que vai aproveitar esses conhecimentos? Ou como é que eu não estava apto naquele momento para entender o que ele estava ensinando, mas ele vai pedir uma outra pessoa lá na frente, mas não sou eu mais que vou receber. Então, é uma coisa meio insana, né? Então, Kardec, nessa lógica, ele vai construindo que só, né, se a gente bem analisar o que o Cristo está falando, não tem como
se concretizar isso se não for necessário a reencarnação? Como é que aqueles homens, Kardec coloca, poderiam aproveitar o ensinamento mais completo que deveria ser dado posteriormente, sabe lá quando? Né? E outra, vai ficar eternamente conosco. E o Espiritismo não falou tudo, e ainda tem mais coisa ainda. Né? Então, se a gente não tiver a continuidade das existências, nós não vamos poder completar todos os ensinamentos, todo o aprendizado. Então, como estariam eles mais aptos a compreendê-lo se não deveriam reviver? Jesus teria dito uma inconsequência? Se os homens futuros devessem, conforme a doutrina vulgar, serem homens novos, almas saídas do nada em seu nascimento? Admite, ao contrário, que os apóstolos e os homens de seu tempo tenham vivido depois, que vinham, que vivam ainda atualmente. E a promessa de Jesus se encontra justificada, suas inteligências desenvolvidas e em contato com o progresso social, pode admitir agora o que não poderiam admitir antes. Sem a reencarnação, a promessa de Jesus teria sido ilusória. E isso é bem importante. Esse finalzinho aqui, né, essas conclusões que Kardec está trazendo, elas têm uma lucidez e uma linha de raciocínio lógico impressionante, para que a gente consiga realmente, olha, estava tudo escrito aí, está na cara e a gente não consegue enxergar. Vamos passar 2000 anos brigando, né, para direito, parecemos criança, né? Quem que é o direito da paternidade? Fica um brigando com o outro, aonde que a proposta tudo para todo mundo. Né? Se dissesses que essa promessa foi realizada no dia de Pentecostes, pela descida do Espírito Santo, responder-se-ia que o Espírito Santo as inspirou, que pode abrir a sua inteligência, desenvolver neles as aptidões medianímicas, facilitar sua missão, mas não teriam aprendido nada além do que já houvesse ensinado Jesus. Porque não se encontra nenhum traço de seu ensino especial. O Espírito Santo não tem, pois, realizado o que Jesus anunciou sobre o Consolador. De outro modo, os apóstolos teriam elucidado durante sua existência tudo o que ficou obscuro no Evangelho até agora, e cujas interpretações contraditórias deu lugar a inumeráveis seitas que dividem o cristianismo desde o primeiro século. E ainda nós aqui no Espiritismo também não é muito diferente. Né? Aqui em Jabuticabal, né, acho que a Elaine, o Ravazzi, acho que são 14 ou 17 centros, não sei. Se a gente for analisar a história deles, um brigou com o outro por algum racha de interpretação, ou de conceitos, ou do que fazer dentro do centro espírita, e eles vão ali brigando e formam outro centro. Né? Também não está entendendo, nós também não estamos, às vezes, o próprio movimento já dá essas interpretações contraditórias, querem se intitular o jeito certo de interpretar isso ou aquilo, e já viram um jogo, e com isso, às vezes, nem sempre é bom, né? Porque fica mais uma rivalidade do que uma união de princípios para que podemos todos trabalhar com o Cristo, para o Cristo, né, num ideal comum, mas cada um respeitando as suas diversidades. Então, a segunda vinda do Cristo. Então, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, que renuncie a si próprio, que se encarregue de sua cruz e que me siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perder-la. E o que perder sua vida por amor a mim, a reencontrará. E que serviria a um homem ganhar todo o mundo
e perder sua alma? Ou por que troca o homem? Poderia ele resgatar sua alma após tê-la perdido? Pois o Filho do Homem deve vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então renderá a cada um conforme suas obras. Eu vos digo em verdade, há alguns dos que estão aqui não experimentarão a morte, senão enquanto não virem o Filho do Homem vir de seu reino. Então, isso está em Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 28. Então, Jesus ele vai conversando por parábolas, ele vai dando um simbolismo, tentando recolocar algumas referências para que a gente possa ali começar a compreender como funciona essa legislação divina, que o Espiritismo vem completar para poder realmente falar, olha, Deus faz a legislação de todos os nossos atos pelas suas leis. Né? Então, o sumo sacerdote, erguendo-se no meio da assembleia, interrogou Jesus e lhes disse: não respondeis nada àqueles que depõem contra vós? Mas Jesus permaneceu no silêncio e não respondeu nada. O sumo sacerdote interrogou-o ainda e disse: sois vós o Cristo, o Filho de Deus bendito para sempre? Jesus respondeu: eu o sou. E vereis um dia o Filho do Homem sentado à direita da majestade de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. Logo, o sumo sacerdote, rasgando suas vestes, disse-lhes: que necessidade temos nós de mais testemunhas? Jesus anuncia seu segundo advento, mas não diz absolutamente que voltará sobre a terra com um corpo carnal, nem que o Consolador será personificado nele. Ele se apresenta como devendo vir em espírito, na glória de seu Pai, julgar o mérito e o demérito e levar a cada um conforme suas obras, quando os tempos foram chegados. Essas palavras, alguns daqueles que não experimentarão a morte, se não tiverem visto o Filho do Homem vir em seu reino, aparentemente mostra uma contradição, já que ele não veio durante a vida de alguns desses que estavam presentes. Jesus não podia, entretanto, enganar-se numa previsão dessa natureza, e, sobretudo, por uma coisa contemporânea, que lhe dizia respeito pessoalmente. É preciso averiguar se essas palavras sempre foram fielmente reproduzidas. Pode-se duvidar, sabendo-se que ele nada escreveu, que os escritos recolhidos apareceram após sua morte, e que quando se vê o mesmo discurso quase sempre reproduzido em termos diferentes em cada evangelista, é uma prova evidente de que estas não são as expressões textuais de Jesus. É, por outro lado, provável que o sentido deve ter sido alterado ao passar por traduções sucessivas, e, de outro lado, é certo que se Jesus tivesse dito tudo o que tivesse podido dizer, ele teria se expressado sobre todas as coisas de maneira límpida e precisa, que não teria dado lugar a nenhum equívoco, como é feito nos princípios morais, enquanto teve de encobrir seu pensamento sobre os assuntos que ele não julgou conveniente aprofundar. Os apóstolos, persuadidos de que a geração da qual faziam parte deveria ser testemunha do que ele anunciava, devem interpretado o pensamento de Jesus conforme essa ideia. Podem, por consequência, ter redigido do ponto de vista do presente e de maneira mais absoluta do que talvez ele tenha feito. Seja como for,
o fato prova que os acontecimentos não aconteceram como eles supuseram. Então, Kardec está colocando aqui, numa análise textual, né, aonde aqui há alguns deles que não experimentarão a morte se não tiverem visto o Filho do Homem vir em seu reino, né? Então, ele está fazendo toda uma colocação que pode provavelmente ser que Jesus não falou desse jeito, que traduções e traduções, escritos e inscritos, Jesus não deixou nada escrito. Então, pode acontecer também de isso ter algum equívoco, né? Seja como for, ele finaliza. O fato prova que os acontecimentos não aconteceram como eles supuseram. Então, um ponto básico que Jesus não pode envolver, porque os homens de seu tempo não estavam suficientemente preparados para a ordem de ideias e as suas consequências, mas que, entretanto, apresentou o princípio como fizera com todas as coisas. É a grande e importante lei da reencarnação. Essa lei, estudada e posta à luz dos nossos dias pelo Espiritismo, é a chave de várias passagens do Evangelho que, sem ela, parecem contrassensos. Então, o que Jesus deixou bem indicado, né, nas ordens das ideias, de que a reencarnação era uma lei, né, todo texto ou toda interpretação, toda teologia tenta fugir disso, ou pelo menos a maioria, né, daqui do Ocidente, tenta fugir disso de várias maneiras diferentes para invalidar o processo da reencarnação. Então, nessa lei aqui, né, que se pode encontrar a explicação racional das palavras acima, admitindo-as como textuais. Então, quais palavras acima? Aquela lá que ele coloca, né, que há alguns daqueles que não experimentarão a morte se não tiverem visto o Filho do Homem vir de seu reino. Quer dizer, então, é nessa lei que se pode encontrar a explicação racional das palavras acima, admitindo-as aí sim como textuais, já que elas não podem ser aplicadas à pessoa dos apóstolos, é evidente que se reportam ao reino futuro do Cristo, ou seja, no tempo em que sua doutrina melhor compreendida será a lei universal, dizendo-lhe que alguns dos que estarão presentes verão seu advento. Isso não podia ser entendido senão no sentido de que renasceriam nessa época. Eu queria voltar aqui. Kardec está fazendo uma análise aqui que o Cristo, né, reportaria ao seu reino futuro, ou seja, no tempo em que sua doutrina melhor compreendida será a lei universal. Então, a lei universal, né, qual é a doutrina do Cristo? Né? O que ele veio falar? Qual é a doutrina do Espiritismo? Transformar o ser humano em algo melhor, né? Propondo o bem, o belo, né? O justo, o certo. Então, é através desses conceitos que vai ser essa lei universal. Então, é a mesma base do Espiritismo. Como Jesus não fundou igreja nenhuma, né? Ele não fundou o cristianismo, mas ele vem propor conceitos de transformações do indivíduo. Da mesma maneira, o Espiritismo vem com a mesma proposta. Vem trazer conceitos, revelar as leis universais, que são as leis de Deus, que elas são imutáveis, que ela é igual para todo mundo, né? Dizendo que o Espiritismo vai concentrar
como é que ele usa o termo aqui, né? Agora não lembro aqui. Ele vai servir de base, né, para que toda a humanidade possa se guiar. Então, é a mesma proposta do Cristo. Quando melhor compreendida, será a lei universal, dizendo que alguns do que estão presentes verão o seu advento, né? E isso não podia ser entendido senão no sentido de que renasceria nessa época. Mas os judeus figuraram que ele iria ver tudo o que Jesus anunciava e tomaram suas alegorias ao pé da letra. De resto, algumas de suas predições cumpriram-se em seu tempo, tais como a ruína de Jerusalém, as maldições que se seguiram, as dispersões dos judeus, mas ele leva sua visão mais longe e, falando do presente, ele faz constantemente alusão ao futuro. Né? Então, esse é o item 46, que Kardec está colocando e analisando as mensagens, as passagens e as interpretações. Se vocês quiserem aí completar, nos ajudar aí a, a explicar ou a complementar, abordar algum ponto à luz aí da sabedoria de vocês, por favor, vamos, perto o microfone aí, então, vamos ajudando. Finais, eu vou falando aqui, mas a gente para, tá? Só falar, se quiser. Precursores, 47. Ouvireis também falar de guerras e de ruído de guerra, mas resguardai bem de vos turbar, porque é preciso que essas coisas aconteçam, mas isso não é ainda o fim, porque se verá sublevar povo contra povo, reino contra reino, e haverá pestes, famintos e tremores de guerra em diversos lugares, e todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Isso está em Mateus, capítulo 24. Então, o irmão entregará ao irmão a morte e o pai ao filho. E os filhos se sublevarão contra seus pais e suas mães e os farão morrer. E vós sereis odiados por todo mundo por causa de meu nome. Mas aquele que se preservar até o fim será salvo. São colocações que Jesus está tentando nos revelar para aqueles que perseverarem nas suas leis, né? Onde ele fala aqui, serão odiados pelo mundo por meu nome, porque se nós adotarmos o princípio da ética, da moral, do correto, né, do bem a todo custo, nós iremos ter muitos conflitos. E vai ser lançado um contra o outro, e isso já começa dentro do nosso lar, né? E haja visto, se a gente fizer uma varrida dentro do cenário geral da humanidade, aonde um pai, por exemplo, exigindo, justificando por dinheiro em casa através de uma venda de droga, por exemplo, ele vai fazer com que toda a família trabalhe ali para a operação ilícita, né? E às vezes um filho vai falar assim, não, isso não é correto, porque nós, tudo bem, a gente ganha dinheiro com isso, mas a pessoa vai morrer de overdose, isso é um mal em si, nós não podemos estar proporcionando isso, porque isso aí é uma coisa muito ruim, né? E aí o pai não vai gostar, vai virar uma brigaiada, e isso um pouquinho mais extremo, mas isso vai acontecer também dentro das empresas, como está acontecendo hoje, né? O que é certo, o que não é certo, o que é lícito, o que não é lícito, escondemos um defeito, né, para podermos ter o benefício do lucro
E aí vai lá o filho e fala, não, pai, não está certo isso, nós precisamos melhorar aqui, mas para melhorar precisa investir dinheiro, não tem dinheiro, eu quero... E aí você começa, dentro de uma busca da justiça, dentro de uma busca do que é certo, né, dentro das leis universais, nós vamos ter muitos conflitos. E hoje, né, não precisamos sair de Jaboticabal para ver os interesses de classes, os interesses políticos, os interesses financeiros, para ver a guerra que realmente se opera à luz do dia e à noite, né, dioturnamente, numa luta de foice para que o dinheiro fale mais alto, o materialismo sobrepuja, e todos os princípios aí de irmãos, de filhos, né, de mães, de pais, vão ficando por esquecimento, e nós vamos aí quase que se matando, né? No Brasil, 70 mil homicídios de rixa, né, de broncas de um contra o outro. 70, sem falar acidente de trânsito, suicídio. Né? Então, tudo é reflexo disso que Jesus está falando. Porque essa revolução interna de necessidade de transformação, com os valores que trazemos, nós precisaríamos rever. Então, vai ter um conflito interno, porque é o mecanismo, né, que nós estamos estudando agora lá na Penas e Gozo Futuro, e também já passamos aqui com o Advento do Espírito de Verdade, que dentro dessa legislação, se nós fazermos o bem, né, o certo, que eu dou conta de produzir, eu vou ter um influxo do caminho certo, incentivado por mim mesmo, por estar conectando com essas vibrações salutares, pelos meus anjos da guarda aqui, meus familiares, os trabalhadores, os amigos que vamos angariando durante o percurso da nossa lida diária, no bem, e como também vamos sentindo a presença negativa, maléfica e prejudicial quando agimos no erro, quando agimos nas paixões, quando agimos nos vícios. Mesmo que a gente se auto-engane, essa somatória psíquica, esse alimento, né, nem só de pão vive o homem, Jesus já nos orientou, esse alimento espiritual, ele vai acumulando. Então, se ele for negativo, nós vamos explodir, né, em N situações que vai ser o começo das dores, que é o que está falando aqui. Né? Porque nós vamos produzir uma gama de famintos, de pestes, de iras, de revoltas, e assim por diante. E vão jogar um contra o outro, não tem jeito. Né? Haja visto aí, qualquer coisa é briga. Né? Hoje em dia, você vê que não pode olhar torto, então já está começando muito esse lado, né, da intolerância. Então a pessoa não, tudo ela se sente ofendida, tudo isso em parte é um problema, porque a pessoa não está confortável, ela não está confortável consigo mesmo, não importa o que eu está olhando, falando, dizendo, o que atinge é interior, não é exterior, né, nesse sentido psicológico. Né? Então, teremos que perseverar no nome de Jesus, poderemos ler aqui, nas leis de Deus, no que é certo, ou na fala da mulher adúltera, né, lá na passagem, vá e não peques mais, vá e não saia das leis naturais, vá, né, e caminha retidão. Na palavra de João Batista, aparai as veredas, né? Arrependei-vos, que o tempo está chegado. Né? Então, todo esse tipo de coisa, aí Santo Agostinho vem lá e fala, né, confissões, confessa, que é quase que João Batista, né? Aparai as veredas, arrependei-vos, né? O batismo simbólico no sentido de transformação realmente interna, de mudança de hábito. Então, tudo isso nós temos que começar a fazer internamente e deixar os ritos externos, porque não vai ser nada externo que vai me purificar,
não vai ser nada externo que vai fazer a limpeza, né? Claro que ajuda, tomar banho, tudo isso, não estamos desprezando isso, não é isso, mas nós estamos falando de alma, né? Então, há que se fazer um esforço maior para perseverarmos no nome de Jesus ou nas suas leis, porque será nas suas leis, como está aqui atrás, que a humanidade, melhor compreendida, unificar-se-á na base das leis universais. Independente do país que eu nasci, das tradições que eu tenho, né? Dos trejeitos que eu trago, ou se eu puxo R, não puxo R, não importa. O que importa são as intenções dentro desses princípios que Jesus está trazendo. Então, quando nós vermos que há a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, estiver no lugar santo, o que ler, entendam bem o que leu. Então, que aqueles que estiverem na Judéia fujam subindo a montanha, que aqueles que estiverem no alto do teto nunca desçam, para apanhar qualquer coisa de sua casa. E aquele que estiver no campo nunca retorne para pegar suas vestes. Mas, infeliz das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando naqueles dias. Rezai, pois, a Deus, que vossa fuga nunca chegue durante o inverno, nem no dia de sábado. Porque a aflição desse tempo será tão grande que, como não o haja nunca tido igual, desde o começo do mundo até o presente. E que haverá jamais, e se esses dias não forem abreviados, nenhum homem se salvará. Mas esses dias serão abreviados em favor dos escolhidos. E aqui é um simbolismo. Jesus vai aumentando a simbologia, né? Ele vai trazendo um texto mais complexo a nível de interpretação, né? Vamos ver aqui se Kardec aqui comenta isso. Logo após esses dias de aflição, o sol se obscurecerá e a lua não dará mais sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão enfraquecidos. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu e todos os povos da terra estarão em prantos e nos gemidos, e verão o Filho do Homem que virá sobre as nuvens do céu com grande majestade. E ele enviará seus anjos, que farão entender a voz retumbante de suas trombetas, e que reunirão seus eleitos dos quatro cantos do mundo, desde uma extremidade do céu até a outra. Aprendei uma comparação tirada da figueira, quando seus ramos já estão tenros e produzem folhas. Sabeis que o verão está próximo. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, saibais que o Filho do Homem está próximo e que está à porta. Eu vos digo em verdade que essa raça não passará, enquanto todas as coisas não sejam cumpridas. E acontecerá no advento do Filho do Homem o que aconteceu no tempo de Noé. Porque, como nos últimos tempos, antes do dilúvio, os homens comiam e bebiam, casavam-se e casavam seus filhos, até o dia em que Noé entrou na arca. E como não sabiam o momento do dilúvio, senão quando ele sobreveio e envolveu a todos, assim será, da mesma forma, na vinda do Filho do Homem. Quando
a esse dia. Quanto a esse dia aí, ou a essa hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas o Pai. E eu vou parar por aqui, mas o Pai somente. Então a gente para aqui no 52, vou parar um pouquinho antes, mesmo porque aqui nós aceleramos e eu não ajeitei essas letrinhas aqui também, pequenininho. Aí depois eu arrumo certinho. Vamos parar aqui na 444.